Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Baldo Fernandes e na aula de hoje vamos falar sobre vetores parte 2. Nessa parte nós vamos falar um pouco sobre soma e subtração de vetores, tá? Bem, os tópicos estudados na aula de hoje serão cálculo com grandezas vetoriais, soma vetorial, subtração vetorial e soma com mais de dois vetores. Vamos lá. Bem, na aula anterior, nós finalizamos dizendo que para realizarmos cálculos com grandezas vetoriais, além de termos que considerar o módulo, temos que considerar a direção e o sentido na soma ou na subtração, ou de um modo geral, no cálculo das grandezas vetoriais. Bem, e nós também nos referimos a um exemplo. Então, vamos usar como exemplo a grandeza física deslocamento, certo? Eu vou usar a letra D de deslocamento e, como é vetorial, eu vou colocar a setinha para representar, tá bom? Vamos lá, então. Acompanhe comigo. Vamos falar da soma vetorial. Então, vamos usar aqui como exemplo, né, dois vetores, certo? O vetor D1 horizontal para a direita e o vetor D2 horizontal para a direita também. Então, eu quero que você obtenha a soma D1 mais D2, certo? Bem, para você fazer a soma vetorial, você vai fazer o seguinte, você representa, no caso aqui, o vetor D1, como ele aparece, e no final do vetor D1, você representa o vetor D2. Então, é assim que a gente soma. Você escreve um vetor e no final dele escreve outro. Veja que o resultado disso é esse vetor D, que equivale ao valor da soma dos dois, certo? Então, vamos fazer aqui um exemplo com valores, né? Supondo que o módulo de D1 seja 30 e o módulo de D2 seja 20, o módulo do vetor resultante vai ser 50. Nesse caso, o módulo coincide de fato com a soma algébrica porque os dois vetores apresentam o mesmo sentido. Então, nesse caso, de fato, o valor da soma coincide, o valor da soma vetorial coincide com a soma, uma soma se você esquecesse a ideia vetorial e analisasse apenas o número. Mas isso vai acontecer quando os vetores têm o mesmo sentido, certo? Mas vejam só, vamos agora supor que eu tenha esse vetor D1, que já apresenta uma direção um pouco diferente da anterior, e o vetor D2 que manteve a direção horizontal, certo? Vamos lá. Então, obtenha a soma D1 mais D2. Veja que a operação é a mesma, tá? Eu quero somar D1 com D2. Só que agora, conforme eu orientei, a gente escreve, né, o vetor 1 como ele aparece e no final dele escreve o vetor 2. Tá? Como é que eu faço para encontrar o vetor resultante? O vetor resultante vai ser um segmento da origem até o final, que é esse vetor que está aparecendo aí para vocês. Ó. Então, esse vetor D é o resultado dessa soma. Tá? Aí o detalhe interessante é, nesse caso, o vetor resultante da soma não terá módulo equivalente à soma apenas dos módulos dos vetores individuais. Temos que considerar também as direções. Foi o que eu falei. Nesse caso aqui, né, se eu soubesse o valor numérico dos módulos, dos vetores, perdão, simplesmente o resultado não é a soma desses valores, porque eu tenho que levar em conta a direção e o sentido também. Tá? Vamos então aqui para um exemplo numérico, certo? Vamos representar aqui então, ó, vamos colocar o vetor D1, tá? Se eu for representar no quadriculado, certo?
Vamos lá. Ó. Deixa eu fazer aqui o vetor. Vou fazer o vetor D2, que seria esse aqui, ó. Aqui seria o vetor D2 no nosso quadriculado. Ok? Então, aqui seria o D2. E o D1, vamos fazer aqui de vermelho. Ó. O D1 seria mais ou menos assim. Ó. Eu acredito que seja... Aqui seria o nosso vetor D1. Tá? Muito bem. Ok? Então, o vetor resultante, né, seria esse vetor aqui, ó. Aqui seria o nosso vetor resultante, né? Para você traçar o vetor resultante, você traça um segmento da origem até o final, do início ao fim. Deixa eu só ajustar aqui. Então, o vetor resultante seria esse D, certo? Aí eu trouxe aqui uma ideia numérica, tá? Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar que, veja só, esse vetor D, observe que eu posso formar aqui um triângulo retângulo. Ó, eu posso formar aqui um triângulo que vai ter esse lado aqui e que vai ter esse lado aqui, ó. Então, esse lado vertical, ele tem 3 quadradinhos, então cada quadradinho é 100, então aqui é 300 metros. E esse lado aqui, ó, tem 4, o que resulta em 400 metros, como esse triângulo está mostrando aqui, ok? Então, para calcular o módulo, vamos fazer o quê? Vamos usar Pitágoras, tá certo? Então, lembrando, né, que Pitágoras é uma expressão bastante conhecida. O quadrado da hipotenusa equivale à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então, seria o módulo de D, que é a hipotenusa, x ao quadrado, y ao quadrado. X é 400, y é 300. 400 ao quadrado é 16.000. 300 ao quadrado é 9.000. 9.000 com 16 vai dar 25.000. A raiz é 500. Então, o módulo desse D é 500. Observe, se eu pegar 300 e somar com 400, vai dar 700. Veja que se você fizesse isso, você estava fazendo apenas um cálculo do módulo e não estaria considerando a direção e o sentido. Portanto, vejam que nem sempre o valor do módulo da soma equivale à soma dos módulos. Isso só vai acontecer no exemplo anterior se os vetores apresentarem o mesmo sentido, que não é o caso dessa situação que eu estou fazendo agora com vocês, ok? Tá bom? Bem, subtração vetorial. Vamos agora representar o vetor D1 para a esquerda e o vetor D2 conforme está representado aqui. E eu quero que você obtenha a subtração, ou seja, D1 menos D2, certo? Subtração de vetores. Percebam, olha que interessante. A subtração equivale a uma soma. Pasmem, professor, nunca imaginei isso aqui. Por que a subtração equivale a uma soma? Porque eu posso representar assim, ó. Eu posso dizer que é D1 mais menos D2. O que o sinal faz aqui? O que esse sinal de menos vai fazer? O sinal de menos ele vai informar que o sentido do vetor é contrário ao que ele foi representado. Então, por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Então,
o menos D2 você representa mudando o sentido dele, tá? Então agora, veja que D1 mais menos D2, vamos aqui fazer a representação geométrica. Então, representei o D1 e vou representar o menos D2. Para encontrar o resultante, você traça o segmento da origem até o final. Aqui está o vetor resultante D. Então, D1 mais menos D2 é a mesma coisa que D1 menos D2. Aqui eu faço um jogo de sinal, ó. Mais vezes menos vai dar menos, ok? Então, esse é apenas um detalhe técnico para você, em um problema de subtração, perceber que a subtração é uma soma com vetor oposto, certo? Bem, vamos agora responder a problemática da aula anterior. Lembram? Vejam só. 1 mais 1. Agora, vocês devem estar fazendo a conexão com a aula anterior. E, na verdade, esse problema aqui está considerando que são, que é um cálculo vetorial, certo? Com grandezas vetoriais. Então, 1 mais 1, 1 representa o módulo de um vetor. E esse 1 também representa o módulo de um vetor. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu tiver vetores com mesma direção e mesmo sentido, por exemplo aqui, ó, V1 e V2. Se o módulo desses dois vetores for 1, e eles tiverem mesmo sentido, 1 mais 1 vai dar quanto? 2. Então, 2 é uma resposta possível. Mas, se for agora o seguinte, ó, se 1 mais 1, se for assim, ó, se for, vou chamar aqui de um vetor V3, certo? E se eu tiver aqui, ó, um vetor V4, certo? Então, se esses números representarem módulos desses dois vetores, se eles forem opostos, o resultado pode ser zero. Ok? Letra C. Se eu tiver os vetores assim, ó, se eu tiver o vetor, por exemplo, V5 e um vetor V6, pronto, formando 90 graus. O resultado aqui, ó, dessa soma vai ser exatamente essa hipotenusa, certo? Seria aqui o vetor A. Aí como é que você encontra o A? O A é quadrado de A, lembrando que é o módulo, certo? Seria 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então fica 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado. Então 1 mais 1 vai dar 2. Tira a raiz. Ou seja, a letra C também é uma resposta possível. Conclusão, essa soma, todas as opções possíveis anteriores, certo? Então, quando você estiver diante de uma soma, verifique se essa soma envolve grandezas escalares ou grandezas vetoriais. Ok? Tudo bem? Bem, tópico 4, soma vetorial com mais de dois vetores, certo? Para fazer isso, vamos então agora criar aqui uma situação com esses quatro vetores, certo? Vetor D1, D2, D3 e D4, certo? Bem, então eu vou obter a soma aqui, ó, D1 mais D2 mais D3 mais D4. Como é que se faz isso? Da mesma forma que eu ensinei anteriormente, só que agora eu vou especificar uma regrinha, tá? A gente chama de regra do paralelogramo, ou seja, você vai escrevendo os vetores como eles aparecem, no final você traça o vetor resultante. Então vamos lá. Então a soma aqui, ó, escreve o D1, no final do D1 representa o D2, do jeito
Quando eu falo do jeito, é com a direção e com o sentido que ele aparece. No final de D2 representa o D3 e no final do D3 representa o D4. Para você encontrar o resultante, é um segmento do início ao fim. Então, esse D, esse vetor que eu estou marcando aqui, ó, que representa o resultado da soma D1, D2, D3 e D4, certo? Mas tem um ponto aqui bem interessante. Observe um detalhe interessante. Ó. D1 mais D2 mais D3 mais D4, como nós já vimos, fornece esse vetor D. Mas se eu fizer aqui, ó, se eu mudar a ordem, ó, 2, 1, 4, 3, vamos lá, ó, representa o 2, representa o 1, representa o 4, né, que é o vetor oposto ao D1, e representa o 3. O vetor resultante D é um segmento do início ao fim. Vejam que eu encontrei a mesma resposta. Vamos fazer outro teste? Vamos lá. Situação 3. Eu vou agora colocar 3, 2, 4, 1. Vou representar o 3, o 2, o 4 e o 1. O vetor resultante é um segmento do início ao fim. É esse aqui. Também encontramos a mesma resposta. Uma situação 4, uma combinação possível é 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Representa o vetor 4. Representa o 3, representa o 2 e representa o 1. O vetor resultante D é um segmento da origem até o final. Ou seja, pessoal, vejam que mudamos a ordem da soma, mas o resultado foi o mesmo. Tá? Isso é chamada propriedade comutativa. A soma vetorial obedece essa propriedade. A sequência não afeta o nosso resultado. Né? Então, o módulo é D1 mais D2 mais D3 mais D4 é esse vetor. D2, D1, D4, D3 também deu esse vetor. D3, 2, D4, D1, o mesmo vetor. D2, D4, D3, D2, D1 deu o mesmo valor. Cuidado, isso aqui não vale para subtração. Tá? Vejam só. Então, vamos pegar aqui, ó, D1 menos D2, ou seja, D1 mais o inverso de 2, certo? Então, eu teria D1, o inverso de 2 seria você mudar o sentido. Então, o vetor resultante seria esse segmento, da origem, aqui a origem, até o final, certo? Mas se eu fizesse agora D2 menos D1, ou seja, D2 mais o inverso de 1. Eu represento o 2, como ele apareceu aqui, ó. O inverso de 1 é só colocar ele para a esquerda. O vetor resultante é um segmento, agora a origem é aqui, né? E o final é aqui, ó. Aí você pode se perguntar, mas professor, estou percebendo aqui que o tamanho desse vetor de azul é o mesmo tamanho desse vetor aqui. E isso, o tamanho é o mesmo. Porém, não esqueçam da videoaula 1 de vetores. Para dois vetores serem iguais, necessariamente é preciso que eles apresentem mesma direção, mesmo sentido e o mesmo módulo. E nesse caso aqui, o vetor D' e o vetor D não apresentam o mesmo sentido. Logo, eles não são iguais. Tá? Então, só para fixar, situação 1, temos esse vetor D. E na situação 2, o vetor que eu chamei de D', certo? Então, veja que nesse caso temos que o vetor D, certo? O vetor D na situação 1 é diferente do vetor na situação 2. Não são iguais. O vetor D é igual a menos D', ou D' é menos D. Uma das duas informações. Agora, você pode falar assim, eles têm o mesmo módulo, aí sim. Mas isso não quer dizer que eles são iguais.
Porque para dois vetores serem iguais, eles têm que apresentar mesma direção, mesmo sentido e o mesmo módulo, ok? Pessoal, com isso chegamos aí no final da nossa videoaula de vetores parte 2. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha, deixe lá o seu like, deixe um comentário na descrição do vídeo, tá? Para a gente melhorar os próximos vídeos, ok? Um abraço a todos e até logo.